Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Você sofre com isso? Então fica nesse vídeo que hoje você vai entender o que é o TAG. E entender é o primeiro passo para qualquer melhora, seja sozinho ou dentro de um processo terapêutico. Lembrando aqui que esse vídeo é de caráter informativo e não é um diagnóstico. Bom, vamos lá. O que não é o TAG? Primeiro, vamos desmistificar o transtorno. Sentir ansiedade porque você vai ter uma prova importante não é necessariamente TAG. É normal ficar ansioso frente a situações importantes e decisivas da nossa vida. O TAG também não é frescura e nem falta de Deus. Ele é um transtorno real, reconhecido pela psicologia e pela medicina, que inclusive é causador de grande sofrimento na vida do sujeito. Então, o que é o TAG? Bom, imagine que a sua mente ela tem um sistema de alarme contra perigos de morte. No transtorno de ansiedade generalizada, esse alarme ele está descontrolado e fica apitando o tempo todo por qualquer coisa. Boletos, saúde, família, trabalho e até por questões imaginárias que podem nem acontecer. A pessoa ela vive em um estado de alerta constante, com uma preocupação incontrolável que toma horas do dia, dura meses ou anos. É um sofrimento real e desesperador, que muitas vezes leva a pessoa a não conseguir ter um sono reparador, porque esse alarme continua ligado mesmo enquanto ela dorme ou tenta dormir, né? Então, o sistema nervoso desregulado, somado a um sono ausente ou incompleto, ele traz problemas físicos também, como, por exemplo, a gastrite nervosa. Muitas pessoas descobrem que tem TAG numa consulta com um gastroenterologista ou com um cardiologista. Isso porque a ansiedade generalizada também pode causar arritmia cardíaca, tremores ou suor excessivo. A irritabilidade também é muito comum. Eu acho que todo mundo aqui já viu em algum momento um animal estressado. Eles costumam ficar arredios ou agressivos, não é mesmo? Pois é, o mesmo ocorre conosco, seres humanos. Então, a irritabilidade é muito comum nessa condição. E isso causa problemas sociais, profissionais e até físicos, como dores musculares, nódulos ou rigidez. Além, é claro, do cansaço físico excessivo e do esgotamento mental. Agora, se você quer entender o que acontece dentro da mente, é isso aqui. A sensação que a pessoa com TAG possui é de que a vida dela está o tempo todo em risco, que catástrofes podem acontecer e que se ela não pagar um boleto, esse boleto vai virar uma dívida que ela não vai conseguir pagar, que vai deixar ela falida, então ela vai perder a casa, vai ser obrigada a morar na rua, vai ser abandonada, rejeitada, ninguém vai dar comida para ela e por fim ela vai morrer de fome. Então, ela pensa que tudo é um perigo que vai levar a uma catástrofe e que, portanto, ela precisa prever esses problemas e resolver eles. E a cada problema encontrado, ela sente que ela precisa resolver naquele exato momento. Isso faz ela perder, né, os momentos presentes, pensando na morte, no abandono e na rejeição. Muitas vezes, por medo dos filhos morrerem, ela acaba perdendo o momento presente que poderia aproveitar com eles. E pode muitas vezes ser rude com essas mesmas pessoas que ela ama, porque ela está
estressada demais para conseguir controlar os próprios pensamentos e sentimentos. É muito comum a pessoa com TAG achar, mesmo sem perceber, que é responsável por tudo e todos. Ela carrega um peso que não é dela. Eu vou contar um caso real, né, sem nomes, por ética. Uma cliente minha, ela vivia em pânico pela filha que saía à noite. Ela não dormia até a filha voltar, porque no fundo ela acreditava que só ela mantinha a filha viva. E não era só isso. Ela também se preocupava de forma extrema com a própria mãe, já idosa, mas perfeitamente independente e saudável. A minha cliente, ela não conseguia enxergar que a mãe já vivia há décadas, se cuidava, dirigia. Ela era competente, mas aquilo não era cuidado, era um desgaste constante. Era um cansaço que consumia tempo, energia e até os relacionamentos dela. No inconsciente dela, quem sustentava a vida da filha e da mãe era ela. Mas com o tratamento veio o esclarecimento. Ela entendeu que ambas eram capazes, seguras e atentas. Que as preocupações eram exageros da ansiedade, não perigos reais. E o mais importante, ela percebeu que naquela época quem estava em risco era ela, não a mãe, nem a filha. Hoje essa cliente recebeu alta, né? Ela tem uma mente estável, uma vida saudável e não depende de medicação. A liberdade e a saúde vieram quando ela devolveu a cada um a responsabilidade que era deles e se tornou finalmente a prioridade da própria vida. Então, geralmente quem sofre dessa condição pensa que a preocupação é algo importante, que ajuda ela a se preparar para o futuro. Mas essa é uma visão pessimista e catastrófica, que precisa ser analisada a fundo e tratada com psicoterapia. Fatores como: por que essa pessoa se agarra a essa visão negativa da vida? Como e com quem ela aprendeu que a vida é assim? São fatores importantes que serão investigados em setting terapêutico. O profissional vai te ajudar a desenvolver um novo modo de se relacionar com a vida. Um modo de lidar com as situações, um modo mais leve, mais seguro, mais realista e menos pessimista. Porque a vida, ela não é e não deve ser um amontoado de problemas e catástrofes. Se ela está sendo assim, talvez seja você que esteja vendo e usando as lentes das catástrofes. E quando você muda por dentro, o mundo muda com você. Há sim diversas maneiras de resolver problemas, de se relacionar com os outros, de se relacionar com a vida e consigo mesmo de uma maneira mais tranquila e feliz. Você não precisa carregar o peso da vida e da morte nas costas. Esse é um peso muito difícil de ser carregado por uma única pessoa. E para melhorar, basta que você esteja disposto a abrir mão das convicções que te levaram a esse lugar de sofrimento e que você tenha a ajuda de um profissional que realmente saiba o que está fazendo e o que está falando. Com ética, responsabilidade, mas sem abrir mão da realidade. Esse caminho de olhar para essas lentes e trocá-las é justamente o trabalho da psicoterapia. É possível, eu vejo isso no meu consultório todos os dias. Eu sou Patrícia de Oliveira Carinhato, psicóloga, autora do livro Compreendendo o Autismo, com mais de 100 clientes que foram diagnosticados com TAG e que hoje já conseguem viver bem sem ajuda medicamentosa. E se você assistiu até aqui, eu presumo que o vídeo trouxe clareza. Então, deixa seu like. E se você gosta de assuntos psicológicos,
já me segue aqui no canal, que vem muito mais pela frente. Até a próxima!